Senhoras e senhores, estamos de volta. As coisas não param de acontecer no São Paulo. Teve saídas de pessoas importantes do clube. Vai ter jogo nesse sábado com a arbitragem do Candansan. Palmeiras e São Paulo no gramado de plástico da Arena Barueri. São Paulo, para além disso, está encalacrado na tabela. O que a derrota para a Portuguesa causou, meus amigos, foi um desastre que as pessoas não atinaram para o tamanho do buraco. O São Paulo está ameaçado verdadeiramente de rebaixamento no Campeonato Paulista. Tem mais 4 jogos para fazer, sendo 2 clássicos, sendo um clássico e dois clássicos, verdade. E jogo o Palmeiras e o Santos, jogo fora contra a Ponte Preta, enfim. Vai ser osso e o São Paulo fraquíssimo nos bastidores e nos detalhes, como diz o Arnaldo, nem percebeu o buraco que ele estava se meteu, já está lá. O Macis esteve lá conversando com jornalistas, estivemos com o nosso enviado lá, e vamos falar sobre todos esses assuntos aqui. Muito bem, Arnaldo, vamos começar falando do jogo. Palmeiras e São Paulo, jogo dificílimo, um osso para o São Paulo amanhã, no gramado sintético, com jogadores que já não vão jogar porque não jogam no gramado sintético, com o Crespo, o São Paulo pressionado, o Crespo também pressionado, inclusive por causa da boa fase do São Paulo da Copinha. Mas vamos lá. O que fazer nesse sábado? Rezar, lutar e buscar qualquer ponto, né? Eu acho que o São Paulo passa a ter um jogo decisivo. É como você falou, a tabela do Paulista indicava isso desde o primeiro jogo, não desde o quinto. Se o São Paulo tivesse um tropeço em casa, ele ia lutar literalmente contra o rebaixamento até a última rodada. Ele teve o tropeço, perdeu da Portuguesa, como você falou. E o jogo seguinte é contra o Palmeiras. Lembrando, né, Tironi, que os clássicos restantes no Paulista, em 4 jogos são 2, como você falou, Palmeiras e Santos, eles acontecem nas 2 próximas rodadas. Palmeiras primeiro e depois Santos, no Morumbi no próximo sábado. E depois, no outro sábado, Primavera, e depois no outro final de semana, Ponte Preta fora. Está acabando a fase de classificação no Paulista, falta ponto e falta jogo. No meio disso tudo tem a estreia no Brasileiro, né? No meio de semana que vem, o São Paulo joga contra o Flamengo, só isso. Para Barueri, o São Paulo vai não com a força máxima, porque o Lucas, de novo, fica fora do jogo por conta do gramado sintético, como você falou, campo de plástico, expressão maravilhosa, cunhada ou utilizada sabiamente por Mauro César Pereira. Ele que se machucou seriamente contra o Palmeiras, curiosamente, há um ano, no gramado de plástico do Allianz Parque, e que vem jogando muito mal, é verdade, inclusive gramado natural, está fora do jogo. De resto, o Crespo vai levar o que ele tem de melhor, fora o Alisson, que está de saída, a gente vai falar sobre isso. E a grande dúvida é o sistema tático que ele vai utilizar, né? Ele tentou... Espero que ele não invente essas loucuras de 4-2-4, essas coisas. Nos últimos 3 jogos, o São Paulo jogou no 4-2-4. Né? No jogo contra o Corinthians, não. Essa é uma possibilidade híbrida. No jogo contra o Corinthians, o São Paulo jogou no 4-3-3, né? Mas no jogo contra a Portuguesa, ele repetiu o 4-2-4 do São Bernardo, deu tudo errado. Então, eu acho que o São Paulo tem essas 2 possibilidades de sistema. Como contra o Corinthians o Lucas jogou e ele está fora, a minha impressão, eu acho que a grande tendência, o São Paulo volte a jogar com linha de 3 zagueiros contra o Palmeiras, como jogou contra o Palmeiras nos últimos tantos jogos, inclusive com o Zubeldia, né? Que não gostava de linha de 3, mas muitas vezes contra o Palmeiras utilizava a linha de 3. Você costuma dizer que o 4-2-4 é bom para jogar fora. Não jogar fora no lixo. Se tiver jogador fora... bom, né? Agora não tem nem isso, né? 4-2-4 para jogar com bons jogadores para jogar fora de casa. Eu costumo dizer isso o São Paulo nunca teve. Mas isso não é verdade, isso não é um jogo fora, né? Isso é um clássico, né? No campo neutro fora. E eu acho que o Palmeiras é um time que o esquema com 3 zagueiros se encaixa justamente para o Palmeiras jogar com dupla de ataque, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. Por isso, acho que a grande tendência é o São Paulo jogar mais parecido daquele São Paulo que jogou contra o Palmeiras no jogo do Ramon Abate Abel do que o São Paulo desse ano, das outras possibilidades do Crespo.
tentar fazer um time. Rafael, claro. Aí, aquela história. Cedric na linha de 3 ou Mike na linha de 3? Então, bom ponto, né? Eu acho que o jogador mais confiável na marcação, mais experiente, é o Cedric, né? Mas o Mike jogou bem contra o Corinthians, está descansado, não jogou contra a Lusa, mas na verdade também tem uma questão. Por que ele não estava nem no banco contra a Lusa? Porque ele sentiu uma fisgadinha e por isso ele não foi nem relacionado. Então, eu acho que vai depender muito da observação do Crespo. Acho que essa é uma das dúvidas. Mas o que Quem você joga na faria? direita? Eu iria com o Cedric. Aí, bom, eu não sei. Talvez eu fosse com o Mike, mas enfim. Aí 3 zagueiros, Arboleda, Alan Franco e Sabino, provavelmente. O Arboleda descansou contra o... Arboleda e Alan Franco descansaram contra o... Então os vão jogar. E o Sabino também. O Sabino não jogou. O Sabino, a saída do Sabino do time, para mim, é um pouco inexplicável. Né? Ele já não joga 2 jogos, ele vinha jogando bem. Eu colocaria esses 3, com certeza. E aí na esquerda é o Wendel, não tem outro. Ou Nicolas. Não, tem 3 opções. O Enzo já voltou, tem o Wendel O e Enzo tem o tá Nicolas. pronto? Tá pronto. Estava no banco contra a Luz. E aí? Lateral não falta. Quem? Se o Enzo fizer um treino assim, nota 6, eu já iria de Enzo. Mas aí seria com uma linha de 5, na verdade, né? Exato. É como o São Paulo jogou contra o Palmeiras no ano passado. Exatamente. O São Paulo jogou no ano passado contra o Palmeiras no Morumbi, Rafael, Cedric, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Enzo. Foi uma das melhores partidas do São Paulo. Eu jogaria com essa aí. Bom, aí no meio não tem mais Alisson, que fez biquinho porque queria ir embora. Para mim é imperdoável, mas depois a gente fala sobre isso. Então deve ser Danielzinho. Sim, aí sim, essa é a novidade em relação ao ano passado, né? Por exemplo. E aí vai ser o quê? Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, você acha? É mais ou menos, é o mesmo campo do jogo contra o Corinthians, né? Deve ser esse, é um trio que jogou contra o Palmeiras também nesse jogo memorável, o jogo do Abate Abel, com o Pablo jogando no lugar do Danielzinho. Como o Pablo está muito mal. Na verdade, Tironi, eu pegaria o time do São Paulo contra o Palmeiras do jogo do Morumbi e colocaria em campo com o Danielzinho no lugar do Pablo. Eu espero que ele faça isso, na verdade. E aí, Luciano e Tapia. Eu acho que é isso aí. O Caleri, diferentemente do Lucas, vai para o pau, vai para o jogo, vai para o banco, pelo menos. Também se arrebentou num sintético, né? Só que o do Newton Santos rompeu o cruzado no sintético, mas ele fez questão de pelo menos no banco para poder eventualmente ajudar. Então tá, esse deve ser o time. Fechadíssimo. Vamos ver. Não, é que tá. Eu não acho. Eu não acho. Eu continuo tendo essa partida contra o Palmeiras como modelo. Quando o São Paulo fez uma troca, Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio, o São Paulo se desfez. Né? Esse time massacrou o Palmeiras no primeiro tempo, jogando para cima do Palmeiras. Depende. Eu acho que não é porque tem 3 zagueiros. E, na verdade, esse meio de campo é bem leve, né? É um meio de campo leve do São Paulo. Que pode ficar com a bola. Contra o Corinthians, ele ficou com a bola. Né? Teve mais posse que contra o Corinthians. Mas esses caras não vão jogar os 90 minutos. Vai ter que trocar alguma hora, né? Quais? Eu acho que é um time que tem, mas acho que é um time que tem gás. Esse time aí tem gás. Não, eu sei disso, mas concorda que vai ter alguma substituição ao longo da partida? Tem que ter, né? E normal. Enfim. Mas eu acho que não é um time que falou, quando entrou... Não é um time que já entra assim, Lucas, você vai ter que trocar. Caleri, você já vai ter que trocar. O Wendel, você já vai ter que trocar. Não necessariamente. Esse time talvez não nasça com substituição necessária. Bom, o Palmeiras está pressionado, inclusive o Abel está pressionado por parte da torcida, que não está satisfeita com o que ele fez no ano passado e não está satisfeita com o que ele fez até agora. O time vem numa sapatada de 4-0 para o Novo Horizontino. Tudo bem que jogou com várias reservas. E aí agora acho que vem com a tropa de choque mesmo, clássico, vai com tudo, precisa ganhar. Se o São Paulo conseguir resistir e fazer um jogo bom com o Palmeiras, o tempo vai tratar de deixar as coisas piores para o Palmeiras, porque a torcida vai começar a protestar, é a minha sensação. O que você acha, Arnaldo? Concordo. É aquilo, né? Se o São Paulo conseguiu o contexto do jogo do Corinthians, por exemplo, fazer um gol na frente, né? Fez o gol com o Tapia.
diferentemente da Neoquímica Arena, que chegou a ficar silenciosa, mas não contra o time, o mood da Arena Barueri pode mudar significativamente, né? Mas também sei que o Palmeiras é bem mais forte que o Corinthians em tese, né? Uhum. Então, tem essa circunstância do momento do Palmeiras não ser um momento como o do Corinthians está em lua de mel com a sua torcida depois do título da Copa do Brasil, né? Então, talvez aproveitar um dos raros momentos, né? Que o Palmeiras não está tão assim, tão em alta, é raro, né? Nos últimos tempos. Bom, tem uma questão aí que eu estou pensando aqui, da história dos 3 zagueiros do São Paulo. É bom que tenha um time alto, porque o Palmeiras vai despejar muita bola na área, como ele sempre faz. E o que o São Paulo tomou de gol de cabeça na bola aérea do São Paulo, do Palmeiras recentemente, eu estou lembrando de vários, que foi de cruzamento, ou que bola que foi rebote de cruzamento, de jogada mesmo teve. Bom, teve aquela roubalheira da semifinal do ano passado com ele, pênalti. Aí teve a saída de bola do Rafael, que aí saiu pênalti. Enfim, teve muita bola aérea na área do São Paulo. É bom que o São Paulo tenha um time mais alto possível, vamos dizer assim. Bom, o Palmeiras vai jogar como? Vai ser aquela o Palmeiras, fora o Paulinho e o Lucas Evangelista, né, que estão machucados há algum tempo, vai ter a força máxima, volta o Vitor Roque, volta o Andreas Pereira. Vai jogar, talvez pela primeira vez no campeonato, com a força máxima. Também deve ser um time não muito diferente do que vem acontecendo. Só que aí, né, a novidade do Palmeiras em relação ao ano passado, em vez do Danielzinho, é o Marlon Freitas. Então, já é uma diferença. Aliás, um jogador alto, forte, combativo, né? Então, deve vir com a tropa de choque, literalmente. Também poupou jogadores, não tantos, né? O Crespo poupou mais que o Abel contra a Lusa. O Abel poupou menos em Novo Horizonte, mas agora vai com todo mundo. Bom, a arbitragem a gente já falou bastante, mas não custa destacar, né? Candansan, que vou dizer, cara, diz mais sobre o São Paulo do que qualquer outra coisa, né? Perfeito. Depois de tudo que o São Paulo permitir que esse cara apite o jogo, eu não sei se é descaso, se é desatenção, se é falta de noção, se é. Não sei o que pode ser. Aqui pode ser atribuído. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras vai tá agradecer a presença do Candansan lá. Só para lembrar, né? Os últimos 2 jogos Palmeiras e São Paulo, aconteceu dos últimos 3 jogos entre Palmeiras e São Paulo, 2 foram o pênalti fantasma do Vitor Roque, que o Luiz Flávio apitou, e o jogo do Ramon Abate-Abel. Esses 2 jogos. São Paulo perdeu os 2 jogos com essa interferência, com essa roubalheira que aconteceu nos 2 jogos. O Candansan, como a gente sabe, é um árbitro ruim, fraco, como diz você, caseiro, inseguro, não sei o quê. E quando ele apita jogo, tanto que o número o São Paulo nunca venceu com ele, não é isso? Na história. E assim, né? Ele começou a ser conhecido num polemicíssimo São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, quando ele inventa um pênalti para o Palmeiras num soco que o Rafael deu na bola. O lance do Rafael saindo na bola. Do gol, no Murilo. E depois uma entrada criminosa do Richard Rios que ele não expulsou. É incrível, né? O São Paulo com o Palmeiras ele consegue ser prejudicado até em casa, né? Esse jogo do Candansan, por exemplo, é no Morumbi, assim como o Ramon Abate. Eu acho até, Tironi, e discuti muito com gente da Federação Paulista, se colocasse o Flávio de Souza, que era do pênalti do Vitor Roque, o São Paulo ia se chiar do mesmo jeito. Eu acho diferente, sabia? Porque aquilo é o que eu falo para você, e talvez você não me... Os árbitros, em geral, são ruins. Agora, o erro do Flávio de Souza foi mais grave do que os erros do Candansan. Porém, o Flávio de Souza tem um currículo, uma história que o permitem ou obrigam a encarar um outro desafio. Então vai lá, Flávio de Souza. Vai olhar na cara do Arboleda e do Caleri, vai apitar de novo, como você apitou na semifinal lá. Porque era assim, né? Num tempo não muito distante, na nossa época, assim, o Dulcídio errou no São Paulo e Palmeiras. Dias depois ele estava em outro São Paulo e Palmeiras. O Arnaldo César Coelho também. Dias depois ele tinha que estar em outro São Paulo e Palmeiras com os mesmos personagens.
O Wright errou, volta você, Wright. Então, assume a bronca. É como o Klaus. Os mais experientes, eles têm que se virar. Agora, não escalar um árbitro ruim, inexperiente, num contexto desse. Parece sacanagem. Sim. Mas estou com você. Diz mais sobre a inoperância do São Paulo. Agora a gente vai passar para o bastidor do São Paulo, para a estrutura do São Paulo. Diz mais sobre a inoperância do São Paulo do que propriamente sobre a sacanagem que a federação costuma fazer, inclusive com a tabela, do que com o Palmeiras também, e suas eternas reclamações e blindagens no meio da arbitragem, como gosta de dizer sempre Abel Ferreira, um personagem que fala de arbitragem em toda a coletiva, por exemplo, que pressiona maiusculamente, enquanto o São Paulo costumo dizer que é o café com leite do futebol brasileiro. Bom, e aí, agora para fora de campo, Alisson vai mesmo para o Corinthians. Vai para o Corinthians. Eu acho uma merda em todos os aspectos, a começar pelo próprio Alisson. Acho que ele foi ingrato. Na hora que ele estava na pior lá, deprimido, o São Paulo abriu o cara querendo abandonar a carreira. O São Paulo abrigou o cara. O São Paulo teve a melhor fase da vida dele com o cara. A maior fase da vida dele no São Paulo. Claro que com o Dorival é verdade, mas estava lá. E acho muito simples, né? O cara fala, não quero mais, porque não sei o que e tal. E tô com você também, porque agora tá assim, daqui a pouco vai entrar no discurso de que o Crespo não quis, então o cara foi embora, como se dando razão para ele, caso ele dê certo lá no Corinthians. Fora que vai reforçar um rival, fora que é um rival que ultimamente não paga ninguém. Eu quero ver se essa grana vai entrar. Ótimo ponto, porque assim, muita gente no São Paulo tem achado o Rui Costa, que é o executivo de futebol, e até gente do Corinthians tem achado que o negócio financeiramente é bom para o São Paulo, porque o Alisson custa caro e o empréstimo até o final do ano vai, além de fazer o São Paulo poupar uma grana grande do Alisson, o São Paulo vai receber pelo empréstimo, como se não precisasse receber pelo empréstimo. Como se o cara tem um contrato, ele vai embora e amanhã está jogando no Corinthians. E assim, né? A única garantia é esse R$1 milhão de entrada no empréstimo que o São Paulo obriga o Corinthians a pagar antes de soltar o atestado liberatório do jogador. A partir do momento de soltar o atestado liberatório inscrito no Corinthians, jogando pelo Corinthians, eu quero ver as outras cláusulas serem cumpridas pelo Corinthians. Exato. O Corinthians vai, como fez em todos os últimos contratos, ficar devendo. O São Paulo vai ter que acionar a FIFA para tentar um transfer ban lá na frente. Enquanto isso, o Alisson vai jogando com o Dorival. Vai ser isso. Há 2,5 milhões de euros para comprar o Alisson, né? Com metas, se ele atingir. 2,5 milhões o Alisson, euros. Aí você pode dizer, mas então que o Corinthians pagasse 2 milhões de euros e levasse o Alisson para PQP, junto com ele. Agora, não essa R$1 milhãozinho de entrada e depois, porque o Corinthians não paga, gente. Né? O Corinthians tem sido um dos piores pagadores do futebol brasileiro nos últimos tempos, não dá para confiar, lamentavelmente. Isso. E aí, é isso que eu tô falando. Daqui a pouco, se começar a dar ruim, aí vai respingar no Crespo. Vai ficar que ele não quis, que o Crespo que não quis, então o cara quis ir embora, que o Crespo não aproveitou. Basta a coisa não andar dentro de campo, como aliás não está andando muito bem ultimamente. Esse negócio vai ricochetear de volta no Crespo, que eu acho uma enorme injustiça. Enfim. Vamos ver também a questão do sucesso da Copinha, se o São Paulo ganhar do Cruzeiro, espero que ganhe no domingo. Tudo. Também tem efeitos, né? O Alan Barcelo, contrato renovado, essa comparação e tudo mais. Bom, e quem também está indo embora, Muricy Ramalho, vai sair do São Paulo, está fora do São Paulo, até foi anunciado pelo Maciz, o novo presidente, está lá com um problema no joelho, agora vai ter que operar o outro joelho, e diz que ele não está podendo ajudar o São Paulo nesse momento. Eu confesso que, depois de tudo que aconteceu nos últimos tempos, eu acho até que ele demorou para tomar essa atitude. Exato. Eu sei que ele é um cara muito leal, sempre cumpriu as coisas todas, mas depois que estava todo mundo com lama até o nariz, não tinha mais sentido o Muricy ficar lá. Até que ele demorou, estava com os problemas dele pessoais, e sai até para defender a imagem dele mesmo. Sai o Muricy,
Tem aí um papo de Rafinha, né? Não, papo não, tem já proposta, tá Sim. andando. A questão do Muricy, o Rafinha deve ser anunciado nas próximas horas, não seria anunciado antes da saída oficial do Muricy, mandou lá um comunicado, site do São Paulo, tipo uma carta, não é a carta de renúncia do Casares, é uma carta explicando os motivos e tudo mais. Acho que ele perdeu uma grande oportunidade de tomar essa mesma atitude antes da votação de impeachment do Casares, antes. Sabe, antes, quando a coisa já estava desse jeito, antes da votação de impeachment do Casares, se ele tomasse a mesma decisão, ele já estava afastado por problemas médicos, ele ganharia pontos. Né? Acho que teve um desgaste completamente desnecessário nesse mês de janeiro para ele, nessa circunstância toda. Porque ele acaba saindo depois da saída do Casares, Carlomagno, etc. Né? Aí, com o Rafinha, Tironi, é uma questão... É uma grande incógnita. Né? O Rafinha nunca ocupou uma função gerencial ou de... Agora, que os caras, o grupo de jogadores do São Paulo adora ele, tem ele como referência para qualquer coisa, quando ele era capitão, premiação, logística, estrutura, arbitragem, comportamento. Ele pode, de fato, no dia a dia, significar um benefício ao São Paulo. Eu só não sei se o São Paulino pode esperar que o Rafinha faça uma função de fato, gerente de futebol, do que eu entendo ser o gerente de futebol, ou que o Rui possa assumir essas funções, tendo menos obrigações no dia a dia, que é essa situação que a gente está falando, da escala de arbitragem, da tabela, do São Paulo deixar de ser o café com leite e tudo mais, né? Eu não tenho dúvida que para o ambiente interno, para os jogadores que tem também o ambiente deles está muito pesado, né? Porque os jogadores da Copinha estão tão leves e na Barra Funda fica tudo pesado. O ambiente está muito pesado. E o Rafinha, de fato, ele consegue lidar com isso muito bem, né? Espero que seja um sucesso essa parceria e acho que ele consegue dar um gás que o clube também precisa, mas tem que ser rápido, hein, Rafinha? Tem que estar no CT já antes do jogo contra o Palmeiras, porque faltam 4 jogos no Paulista, está começando o Brasileiro, tem que já mexer com o ambiente do São Paulo, essa troca. Muricy que estava ausente por Rafinha. Agora, a impressão que eu tenho é que eles fariam um papel mais ou menos como o do Muricy. Então, mas aí que está, né? O Muricy... Então, qual que é o papel que o Muricy fazia? Esse que eu estou te falando do vestiário, da relação dos jogadores, do ambiente, da liderança, o Muricy já não conseguia fazer com aquela eficiência que ele fazia quando não tinha que ele fazia ascendência igual sobre ele o fazia, jogador. o que ele deveria fazer. Em que ele pode até ter feito em algum certo momento do período aí, que o jogador foi para a reserva, o cara vai lá, fala com o jogador, esse tipo de coisa. Perfeito. Só que o Rafinha foi companheiro deles um tempão, né? O Muricy não foi nem técnico deles, fora do Lucas, um tempo. Então, assim, não a ascendência ia até um limite, né? Não ia. E acho que o Rafinha consegue, na minha opinião, ter mais capacidade de fazer esse tipo de trabalho. Espero que dê certo. Perfeito. Muito bem. Então é isso. O que mais, hein? Não, é isso. São Paulo está em mutação, né? Teve essa... Se você reparar, desde que o presidente entrou, Macis, Casares saiu, mesmo antes da renúncia e depois da renúncia, sobretudo, do Casares, com o presidente efetivamente, as peças estão mudando, né? No Morumbi, agora na Barra Funda, mas eu insisto, tem que ser mais rápido ainda. E o time de futebol precisa de reforço, não só o Rafinha, precisa de jogador. Sim, sem dúvida. Então, ainda mais agora, está saindo gente. O presidente tem que se virar para reforçar o time, né? Que precisa reagir na marra, né? Então é isso aí, hein? Daqui a pouco vai ter um vídeo aqui também no canal, a gente vai postar aí, se não postou já, mostrando com o Ale Salvador falando tudo que aconteceu lá no papo com o Macis. Então é isso aí, hein? Nesse sábado tem o quê?
Então, nesse sábado tem jogo em Barueri, 18h30. Ponte Preta e Noroeste, que são os dois lanternas, jogam antes às 17 horas. No jogo que interessa diretamente ao São Paulo. 18h30 em Barueri, live 20h30 aqui no canal. Sábado à noite estaremos com vocês num jogo decisivo, vital para as pretensões do São Paulo na temporada Palmeiras e São Paulo. Balões subindo. Valeu, tchau.